Saudações, pessoal. Tudo bem? Vamos ver hoje exemplos de momento de inércia. Esses exemplos, pessoal, tá lá nos nossos slides, tá? Que foram disponibilizados no AVA. Para quem está assistindo só o vídeo, nós vamos fazer o cálculo de momento de inércia para 3 figuras, tá bom? Então vamos começar. Então nesse primeiro momento, nós vamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo X. Então, eu sempre procuro fazer isso. Então, eu vou identificar onde é que está meu eixo X. Então, nesse meu caso, ó, meu eixo X está aqui. E aí, o que eu preciso fazer? Lembra que nós vimos na aula da parte de conceituação? Nós definimos, o momento de inércia para algumas figuras, né? Por exemplo, nós temos lá para o círculo, o momento de inércia para o eixo X e para o eixo Y, é πr² sobre 4. Isso o quê? Os eixos x e y passando pelo centroide da figura. Se o centroide, o eixo x e y passa pelo centroide de um retângulo, o momento de inércia para um retângulo em relação ao eixo x é base vezes altura ao cubo divide por 12. Se for para o eixo y, base ao cubo vezes altura divide por 12. E para o triângulo, tá? Os eixos x e y passando pelo centroide do triângulo, nós teríamos o momento de inércia para o eixo x, base vezes altura ao cubo divide por 36, e para o momento de inércia em relação ao eixo y seria base ao cubo vezes altura divide por 36. Tá? Então isso é uma tabela, nós temos isso. Na aula que nós vimos dos slides, nós também vimos que o momento de inércia, observe que meu eixo x, ele não passa pelo centroide das figuras que eu tenho aqui, né? Que eu vou representar daqui a pouco, que figuras que eu estou enxergando. E nós vimos que o momento de inércia para o eixo x, então o eixo x está paralelo ao eixo centroidal, né? Que é o centroide da figura. Então eu tenho que o momento de inércia vai ser igual ao momento de inércia se estivesse passando pelo centroide, mais uma distância ao quadrado vezes a área da figura. Lembrando que essa distância é a distância do centroide da figura para o eixo em questão. No nosso caso é o eixo X, tá ok? Então, então a gente vai usar nesse momento essa equação. Então, para eu trabalhar com isso aqui, eu preciso identificar as minhas figuras. Então, a primeira figura que eu vou identificar aqui nesse momento é essa figura aqui, ó. Eu tenho essa figura aqui, ó. Então, essa é a minha figura. Que figura é essa? Ah, essa aqui é um retângulo. Então, eu preciso de algumas informações desse retângulo. Qual é a base do meu retângulo? Olha só, a base é tudo isso aqui do meu retângulo. Então, vai ser 6 mais 2 mais 6. Eu tenho, então, de base 14. 14 o quê? Centímetros. De altura, está bem clara a minha altura aqui, ó. Eu tenho 2 centímetros de altura. Então, já tenho, para essa figura, eu já tenho os dados. Qual a outra figura que eu visualizo aqui que forma esse perfil em T? Outra figura que eu tenho é essa aqui, ó. Então, lembrando que não pode haver sobreposição das figuras, eu tenho que obedecer isso. Então, essa aqui é a minha segunda figura. Então, figura essa, quanto que vale de base? Olha a base aqui em cima, aqui, ó. Então, a base da minha figura daqui até aqui são 2 centímetros. Qual é a altura da minha figura? A altura da minha figura está bem explícito aqui, ó. Então, ó, daqui até aqui são 14 centímetros. Então, quantas figuras eu consigo representar a figura inicial, que é um perfil em T? Então, eu tenho duas figuras. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, o que eu quero calcular é o momento de inércia em relação ao eixo X. Então, eu vou ter quantas figuras? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho uma figura que eu escolhi a cor vermelha, vou chamar de figura 1. E tenho o quê? A minha figura 2. Então, eu tenho mais a figura 2. Tudo bem? Então, a minha figura inicial é composta dessas duas figuras que eu delimitei. Para cada figura dessa aqui, eu vou usar essa expressão, essa equação. Então, vai ficar assim, ó. Então, o meu momento, estou com cuidado aqui para poder, nesse inicial, não perder aqui as informações. Então,
meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser... Como é que eu faço para calcular o momento de inércia para a figura 1? Então, eu vou ter o momento de inércia da figura 1, se o eixo em questão estivesse passando pelo centroide dela, mais a distância ao quadrado vezes quem? A área da figura 1. Observe que todas essas informações é da figura 1. Mais os dados da figura 2. Então, vai ser o momento de inércia da figura 2, se estivesse passando pelo centroide da figura, mais uma distância ao quadrado vezes a área da figura 2. Que distâncias são essas? Essa distância está dizendo do centroide da figura para o eixo x. Essa distância é do centroide da figura para o eixo em questão. Então, agora eu vou fazer passo a passo, tá bom? A gente vai fazer bem tranquilo, passo a passo, cada uma dessas informações. Então, momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual. Bom, olhando naquela tabela, qual é a figura 1 que eu chamei? É um retângulo. Então, qual é o momento de inércia para um retângulo em relação ao eixo x? Nós vamos olhar na nossa tabela, está lá. É base vezes a altura ao cubo, divide por 12. Pronto, apareceu 12 aí. Mas, agora sim, distância. Distância de quem? Bom, primeira coisa, eu tenho que definir onde que é o centroide daquela figura, da figura 1. Vamos lá para o centroide da figura? É um retângulo. Onde que é o centroide de um retângulo? Metade da base. Então, daqui até aqui, metade da base. Isso aqui vale quanto? 7. E daqui até aqui, isso aqui vale 1 centímetro. Por quê? É metade da minha altura. Isso aqui é a altura, tá? E aqui esse 7, metade da minha base. Pronto. Tá? Então, nós temos isso aqui. Isso aqui é metade da minha altura. Tá? Então, isso aqui é minha altura, metade. Por isso que é 1 centímetro. Então, meu centroide está mais ou menos aqui assim. Então, daqui até o eixo. Daqui até aqui. Quanto que vale? Então, eu vou fazer assim. Daqui até aqui vale quanto? 14. Quanto que vale só esse pedacinho aqui? Vale 1 centímetro. Então, se aqui vale 1, daqui até aqui vale 14, quanto que vale daqui até aqui? Vai ser o 1 mais os 14. Então, isso aqui vale 15. Então, esse 15 é a distância do centroide da figura 1 até o eixo em questão, que é o eixo x. Então, isso aqui vale 15. É 15 ao quadrado vezes... Qual é a área da figura? É um retângulo. Retângulo eu calculo como base vezes a altura. Mais... Qual é a figura 2? Momento de inércia da figura 2. A figura 2 também é um retângulo. Portanto, será base vezes a altura ao cubo, divide por 12. Mais... Que distância é essa? É a distância do centroide da figura. Onde que é o centroide da figura? Opa, dessa figura aqui, Então, é metade da base. Metade da base, isso aqui vale quanto? Vale 1. Metade da minha altura. Então, daqui até aqui vale quanto? Metade da minha altura. Se minha altura é 14, metade de 14 é 7. Aqui é o meu centroide dessa figura. Que distância é essa? É a distância do centroide da figura até o eixo. Olha só, daqui até aqui. Quanto que vale isso? Está aqui, Então, essa distância daqui até aqui, vale quanto? 7. Está pronto aqui do lado. Então, eu tenho 7 ao quadrado vezes... Que figura que é aquela? É um retângulo. Então, a área de um retângulo, base vezes altura. Agora, eu vou precisar baixar aqui, vou subir um pouquinho a folha, mas os dados eu vou pegar lá de cima da figura. Então, vai ficar assim, momento de inércia da figura em questão vai ser base da figura vermelha, base. Quanto que vale a minha base da minha figura vermelha? Está aqui, a base, Vale quanto? 14. Então, eu tenho 14 vezes. Qual é a altura da minha figura em vermelho? Altura, quanto que vale daqui até aqui? Está aqui, 2 centímetros. Então, eu tenho altura 2 centímetros, lembrando que é o cubo, divide por 12, mais
O 15 nós calculamos que é a distância do centroide da figura 1 até o eixo, já está lá. Tá? Agora, qual que é? Base da figura 1, ó, base da figura 1, tudo em vermelho. São 14 vezes a altura da figura 1, tá aqui ao lado, a altura são 2 centímetros, vezes 2. Mais, observem, mais quem? Agora são os dados da figura 2. Tá aqui, ó, quanto que vale a base da figura 2? São 2 centímetros, vezes. Quanto que vale a altura da figura 2? Tá aqui, ó, a altura da figura 2 daqui até aqui. Então, eu tenho 14 elevado ao cubo. Divide por 12, mais distância. Foi essa distância que nós vimos, ó, do centroide até o eixo em questão. É por isso que eu demarco o eixo que eu estou falando. Ó. Então, será 7 ao quadrado, vezes a minha base. Quanto que vale a minha base? Base vale 2. Então, são 2 vezes a altura da figura. Está aqui, a altura da figura são 14. Então, eu tenho 2 vezes 14. Está lá. Agora, resolvendo isso matematicamente, então agora eu só tenho que resolver isso matematicamente, eu vou ter que meu momento de inércia vai ser igual 14 vezes 2 ao cubo divide por 12, eu tenho o valor de 9,33, mais 15 ao quadrado vezes 14 vezes 2, eu tenho o valor de 6.300, mais 2 vezes 14 elevado ao cubo divide por 12, coloco isso na calculadora e vou encontrar o valor de 457,33, mais 7 ao quadrado vezes 2 vezes 14, eu tenho o valor de 1.372. Portanto, o meu momento de inércia para o eixo X, para a figura acima citada, que era um perfil em T, eu vou ter momento de inércia de 8.138,66. Qual é a unidade das medidas? Está todo mundo em centímetro. Portanto, será de centímetro elevado à quarta potência, pois momento de inércia, as unidades são a quarta potência. Ok? Olha lá. Então, eu tenho lá meu momento de inércia do meu primeiro exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, figura, esse perfil em T, separamos em duas figuras conhecidas, figuras essas que eu utilizei a minha tabela, né, que já foi, nós calculamos, já feito isso. Então, eu tenho lá o centroide, então utilizei só retângulo, tá ok? E utilizei esses dados. No caso, eu só utilizei o momento de inércia em relação ao eixo X. Usei o teorema dos eixos paralelos, por quê? Porque esse eixo não passa pelo centroide de nenhuma das figuras, e muito menos pelo centroide da figura total. Então, nós utilizamos isso e fizemos os cálculos encontrando o valor de 8.138,66 centímetros da quarta potência. Tudo bem? Bom, vamos para um segundo exemplo, não é isso? Vamos para o nosso segundo exemplo. O que eu vou pegar agora? Então, nosso segundo exemplo. Olha só como é que vai ser a nossa figura. Ah, tá aqui, agora apareceu. Observem agora que eu tenho um retângulo, continuo calculando o momento de inércia em relação ao eixo X, olha lá. Então, eu identifico o eixo X. Só que agora o que eu tenho? Eu tenho um retângulo e desse retângulo foi extraído, foi subtraído um círculo. Então, posso dizer que é uma placa retangular ao qual foi retirado esse círculo. Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma. Então, o que nós vamos utilizar? Precisando lembrar aqui, momento de inércia em relação ao eixo X, eixo paralelo. Vai ser o momento de inércia se o eixo passasse pelo centroide das figuras, mais
uma distância ao quadrado vezes a área da figura. Bom, então, dessa figura composta aqui, eu consigo visualizar o quê? Um círculo e um retângulo. Então, eu vou usar esses dois momentos, como para eixo X, ó, ambos para o eixo X. Só que lembrando que esse círculo ele foi retirado da figura. Então, tudo que é retirado, né, ele é subtraído. Então, nós vamos ter algo assim. Ó. Então, eu vou identificar as minhas figuras. Né? Para manter uma ordem, uma coerência, eu vou primeiro enxergar a minha primeira figura aqui, ó, que é uma figura, né, que é o meu retângulo. Então, eu costumo fazer assim, ó, identifiquei o meu retângulo, então meu retângulo está aqui, tá? Todo, é como se ele existisse completo por enquanto, eu não estou tirando o círculo ainda. Então, eu vou identificar as dimensões. Então, ele tem 100 de base e de altura. Olha, de altura é tudo isso aqui que é a altura dele. Ó. Então, a minha altura vale 150. E aqui está em milímetro. Tudo bem? Beleza. E qual vai ser a minha figura 2? A minha figura 2 vai ser esse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui, que o círculo foi retirado. Lembrando que esse círculo, ó o raio do círculo aqui, ó. Esse raio aqui, ó, vale 25 milímetros. Então, como é que eu vou resolver esse momento de inércia para o eixo X? Eu vou fazer assim, ó. Então, esse momento de inércia, eu vou fazer da seguinte forma. Momento de inércia para o eixo em relação ao eixo X vai ser igual. Então, o que eu tenho? Eu tenho dados de uma figura. Dados da figura 1. Então, observe que aqui está positivo porque a figura 1 existe. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Tudo que não existe é negativo. Então, a figura 2 ela não existe. Então, ela vai ter que ser subtraída o momento de inércia da figura 1. Então, é menos a informação da figura 2. Entenderam? Então, eu tenho a figura 1, ela existe, está aqui. Eu vou sacar, eu vou retirar as informações da figura 2. Isso se tratando de momento de inércia. Da mesma forma que a gente faz lá em centroide. Então, agora eu vou escrever a equação. Então, eu vou ter algo da seguinte forma. Momento de inércia dessa figura, seria o momento de inércia total. Como é que eu chego no momento de inércia total? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o momento de inércia da figura 1 e vou subtrair do momento de inércia da figura 2. Então, qual é a figura 1? A figura 1 é um retângulo. O momento de inércia para um retângulo, se estivesse passando o eixo pelo centroide, né, bastaria eu ter somente isso aqui. Mas não está passando, então eu preciso mais uma distância ao quadrado vezes a área da figura 1. A figura 2, então isso aqui ó, é o momento de inércia da figura 1, a área da figura 1. Já a figura 2, eu coloquei em azul, né? Era para colocar em vermelho. Então, só mantendo a didática aqui, eu vou colocar em vermelho. A figura 2 não existe, então é menos. Tudo que se refere à figura 2 não existe. Então vai ser menos o momento de inércia da figura 2 barrado, menos, ó, porque toda a expressão tem que ser negativa, né? Lembra? Então, ó, isso aqui, ó, essa figura vai ter toda essa expressão. Essa figura vai ter toda essa expressão. Então, menos o quê? Uma distância ao quadrado vezes a área da figura 2. Ah, Denis, eu posso fazer separadamente, calculo isso aqui para cada figura e no final eu faço a subtração, dá o mesmo resultado. Ok? Portanto, o meu momento de inércia da minha figura vai ser, sendo um retângulo, como é que é o momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo X? Vai ser base vezes altura ao cubo, divide por 12, mais... Qual é a distância? Olha só a distância. Então, a distância de quem? Do centroide do retângulo. Onde que é o centroide de um retângulo? Metade da base. Quanto que vale metade da base? Metade de 100 vale 50. Metade de 150, então daqui até aqui vale quanto? 75. Então, meu centroide é mais ou menos aqui. Ó. Coincidiu com o raio lá do círculo. Coincidiu, tá? Não é necessariamente, vai ser sempre assim. Então, ó, daqui até aqui, ó, daqui até aqui, porque aqui está meu centroide do meu retângulo. Daqui até aqui, ó, daqui até aqui. Quanto que vale essa distância? 75. É a distância que vai aparecer aqui, ó.
75 ao quadrado, vezes a área da figura 1, por ser um retângulo, base vezes altura, menos... Qual é a informação da figura 2? Ah, é um círculo. Qual é o momento de inércia de um círculo em relação ao eixo x? Olhando na tabela, πr a quarta sobre 4. Menos... Denis, como é que eu vou saber onde que é o centroide de um círculo? É da onde sai o raio, ó. É daqui, ó. Coincidentemente, é junto com o do retângulo. Coincidência. Como é que eu vou saber sempre? É só você olhar para onde sai o raio. O raio sai aqui. Daqui até aqui, quanto é que eu vou saber? Que valor é esse? Diferentemente que eu tive que calcular para o retângulo, do círculo é só olhar, ó. Eu tenho a dimensão direta, ó. Daqui até aqui, ó. Então eu tenho lá, daqui até aqui, daqui até aqui, são 75 também. 75 ao quadrado. Vezes, como é que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado. Agora o que eu faço? Agora é só substituir valores. Então agora vamos lá. Momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual. Quanto que vale a base? Olha lá, a base do meu retângulo. 100. Então fica 100 vezes... Quanto que vale a altura do meu retângulo? A altura do meu retângulo, 150. Então é 150 ao cubo, divide por 12. Mais 75, que é a distância do centroide do retângulo até o eixo em questão, tá aqui, vezes a base do meu retângulo. Já vimos que a base do meu retângulo é 100, a altura do meu retângulo 150, menos... Aqui eu vou deixar o π como π, tá? Coloco o π da calculadora. Se alguém quiser usar 3.14, vai dar uma pequena diferença do meu resultado, tá bom? Porque eu estou usando a calculadora todo o valor de π. Vezes quanto que vale o raio? Olha aqui o raio, ó. O raio vale 25 do círculo. Então, vezes π vezes 25 elevado à quarta potência sobre 4. Menos 75 ao quadrado, que é a distância do raio do círculo até o eixo em questão, vezes π vezes o raio, que é 25 ao quadrado. Bom, usando esses valores, jogando isso na nossa calculadora, eu vou encontrar o seguinte valor, ou os seguintes valores, né? Os seguintes valores. 100 vezes 150 ao cubo divide por 12, isso aqui vai dar 28.125.000, mais 75 ao quadrado vezes 100 vezes 150, isso aqui vai me dar um valor de 84.375.000, menos, fazendo o π, usando o π da calculadora, conforme nós falamos, né? Usando o π da calculadora e colocando vezes 25 a quarta sobre 4. Eu vou colocar aqui, vai ficar um pouquinho desfocado, pessoal, mas eu preciso para poder escrever. Divide por 4, esse valor eu vou encontrar um valor de 306.796,15 menos o 75 ao quadrado vezes π vezes 25 ao quadrado, eu tenho um valor de 11.044.661,67. Ok? Então é 11.044.661,67. O que eu vou fazer agora? Vou somar esse valor com esse valor, vou subtrair desse valor, subtrair desse valor. Fazendo isso, eu encontro como resultado, lembrando que quem fez utilizando 3.14 vai dar uma pequena diferença aqui, mas é muito tranquilo isso. Eu vou ter um valor de 101.148.569,2 milímetros à quarta potência. Então, calculando o momento de inércia
para essa figura, em relação ao eixo x, nós encontramos este valor. Alguém poderia perguntar, Denis, aqui nem aparece o eixo y. Verdade, eu nem sei onde está o eixo y, se ele está aqui, se ele está aqui. Notem que não é necessário o eixo y, porque ele só quer em relação ao eixo x, ok? Valor encontrado, temos isso. Vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo. É um exemplo que demanda um grau um pouquinho mais de dificuldade. Se não me falha a memória, ele está nos nossos slides também, se não me engano é o último exemplo. E observem agora que eu quero para x e para y. Então, primeiro eu vou calcular em relação ao eixo x e, posteriormente, eu calculo em relação ao eixo y. Então, agora, olha só, eu preciso fazer momento de inércia em relação ao eixo x, vai ser o momento de inércia, né, em relação ao eixo x passando pelo centroide, mais uma distância ao quadrado, vezes a área da figura. E em relação ao momento de inércia em relação ao eixo y, vai ser também a relação do momento de inércia em relação ao eixo y, se o eixo estivesse passando pelo centroide, mais a distância ao quadrado, vezes a área. Teorema dos eixos paralelos. Então, vou usar cada uma dessas expressões independentes. Então, eu vou começar primeiro identificando as figuras que eu tenho. Observem que dessa tabela inicial que nós apresentamos, olha só de novo a nossa tabela, então sempre estou trabalhando com ela. Agora, nessa minha figura, eu tenho triângulo, eu tenho retângulo e eu tenho o meu círculo. Estou trabalhando com 3 figuras, olha lá, identifiquei 3 figuras, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Mantendo a mesma ordem, vou lá começar. A minha figura, primeira figura que eu estou vendo, e é a primeira vez que aparece para nós, olha aqui, é o meu triângulo. Toda vez que fala de triângulo retângulo, eu aconselho a identificar o ângulo reto. Por quê? Aqui está o ângulo reto. Porque o meu centroide está sempre relacionado a esse ângulo reto. Lembra? É 1/3, então só para lembrar um pouquinho de centroide, é 1/3 da base a partir do ângulo reto. Então, quanto que vale esse pedacinho? 1/3. Se aqui vale 300, 1/3 de 300, isso aqui vale 100. É 1/3 da minha altura a partir do ângulo reto. Então, daqui até aqui é 1/3. 1/3 de quem? Quanto que está aqui? A minha altura vale 100 mais 100. A minha altura vale 200. É 1/3 de 200, que vai dar em torno de 6,66. É isso? Então, isso é importante nós identificarmos. Então, a minha primeira figura é o meu triângulo. A minha segunda figura está aqui, ó, é o meu retângulo. Olha lá, meu retângulo. Quanto que vale a base do meu retângulo? Está aqui, ó, a base do meu retângulo vale 300. A altura do meu retângulo e a altura do meu triângulo, elas são a mesma, que vale 200. Então, identifiquei aqui, ó, o meu retângulo. E observe que eu tenho uma terceira figura, olha só. Aqui, ó, eu tenho um círculo que foi retirado, olha só, foi retirado. Então, aqui está meu raio, ó, aqui está meu raiozinho, tá ok? Muito bem. Então, eu tenho 3 figuras agora. E se eu tivesse 5 figuras, 6 figuras? Então, isso não importa, a metodologia é a mesma. Então, eu vou ter assim, ó, vamos lá escrever bonitinho. Então, eu vou ter, ó, o momento de inércia para a minha figura em relação ao meu eixo x. Eu vou ter da seguinte forma. A figura 1 existe? Existe. Então, eu vou ter o momento de inércia da figura 1 mais. A figura 2 existe? Existe. A figura 2 existe, é meu retângulo. Mais as informações da figura 2. A figura 3 existe? Não, ela foi extraída, ela foi subtraída. Então, é menos as informações da figura 3. Isso é importante entender. Tivesse 8 figuras. Então, assim, você vai somando ou subtraindo. O que é um conselho, né? Eu deixo sempre o que for ser subtraído, ou seja, aquela figura que foi retirada, eu deixo na última posição da expressão, ou nas últimas posições. Mas é questão minha, tá? Não obrigatoriamente tem que ser feito isso, até porque você pode
mudar isso, a matemática nos permite, tá bom? Então vamos ter lá, momento de inércia em relação ao eixo X, vamos fazer assim, ó. Figura 1, qual é a figura 1? Opa, agora a figura é um triângulo. Qual é o momento de inércia para um triângulo? Verifica na tabela. Então vai ser quem? Base vezes altura ao cubo, divide por 36. Mais uma distância ao quadrado vezes. Qual é a área da figura? Ó, a área da figura é... Olha lá, a área da figura. Quem vai ser a área da figura? Vai ser quem? Base vezes altura divide por 2. Estou fazendo um pouquinho diferente agora. Não sei se vocês notaram os outros exercícios. Eu escrevi isso aqui, agora estou fazendo um pouquinho direto. Tudo bem? Mas, qual é o dado da figura 2? Quais são os dados que eu tenho na figura 2? Bom, é um retângulo em relação ao eixo x, então vai ser base vezes altura ao cubo, divide por 12, mais uma distância ao quadrado. Que distância é essa? Do centroide da figura até o eixo em questão, vezes a área da figura 2. Qual é a área da figura 2? É um retângulo. Então, retângulo eu calculo como base vezes altura. Pronto. Menos, porque agora são os dados da figura 3, a figura 3 não existe, ela foi subtraída. Então, o que acontece? Qual é a figura 3? É um círculo. Qual é o momento de inércia para a figura 3? Então, olhando na tabela, é πr a quarta sobre 4, menos... Qual é a distância? Distância de quem? Do centroide do círculo até o eixo em questão. Distância ao quadrado vezes. Como é que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, observem vocês, ó, que tudo isso aqui, dados da figura 1. Observem vocês que tudo isso aqui, dados da figura 2. E observem vocês que tudo isso aqui são dados da figura 1. Tudo bem? Então, esse é nosso momento de inércia. Agora eu tenho que substituir por valores esse negócio. Nós vamos fazer isso agora, nesse momento. Então, meu momento de inércia para o eixo x vai ser igual. Então, provavelmente, a gente vai ter que usar mais de uma linha, né, para poder escrever essa expressão. Quanto que vale a base da figura 1? Olha lá, a base da figura 1 vale quanto? 300. Vezes. Quanto que vale a altura da figura 1? Então, ó, eu vou começar a trabalhar assim, ver se fica mais fácil. Quanto que vale a altura da figura 1? Tá aqui, ó, que são 200. Então, é 200 ao cubo, divide por 36. Denis, vão dar números elevados? Sim, com certeza. A ideia é essa também, para a gente poder trabalhar com a calculadora. Próximo ponto, próximo item. Qual é quem? Que D é esse? É a distância do centroide. Onde que fica o centroide de um triângulo? Mais ou menos aqui assim, ó. Centroide de um triângulo. Então, ó, daqui até aqui, ó, quanto que vale esse pedacinho aqui, ó? Esse pedaço aqui, esse segmento aqui, ó. Daqui até aqui vale quem? 1/3 de quem? Da base. 1/3 de 300 vale quanto? 1/3 de 300 vale 100. Então, esse segmento aqui, ó, 1/3 de 300 é 100. Então, esse pedacinho vale 100. Agora, é 1/3 da minha altura. Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Então, eu vou fazer algo assim, ó. Daqui até aqui é 1/3 da minha altura. Olha lá, 1/3 da minha altura. Quanto que vale a minha altura? 200. Então, é 1/3 de 200. Eu vou escrever assim para ver se fica mais fácil para vocês, ó. Então, é 1/3 de 200. É pegar 200 e dividir por 3. Só que eu tenho que levar ao quadrado. Se você fizer direto, esse valor aqui vai dar 6,666, tá? Não tem problema algum. Ou pode deixar assim. Vezes, quanto que vale a base da minha figura? 300. Quanto que vale a altura? 200. Divide por 2, porque a área de um triângulo retângulo é base vezes altura, divide por 2. Tudo bem? Então, os dados da figura 1 já estão todos extraídos. Vou para o dado da figura 2. Então, ó, os dados da figura 2, mais quanto que vale a base da figura 2? Daqui até aqui vale quanto? Está lá em cima, nós escrevemos, ó, 300. Então, de base eu tenho 300.
vezes quanto que vale a altura da figura 2? A figura 2 está aqui, ó, direto. Então, são 200. 200 ao cubo. Divide por quem? Por 12. Mais... Que distância é essa? Distância do centroide da figura. Que figura é essa? Retângulo. Como é que eu calculo o centroide de um retângulo? Metade da base. Se minha base vale 300, aqui vale 150. Se minha altura vale 200, então meu centroide, de novo, coincidiu aqui ó, com o centro do círculo. Lá, ó. Mas daqui até aqui vale quanto? Metade de 200. Metade de 200 é 100. Então aqui vem 100 ao quadrado vezes a área de um retângulo. Base, quanto que vale a base do meu retângulo? 300 vezes a minha altura, 200. E agora, ó, tem que continuar. Então, vou fazer a minha expressão de subtração aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Menos, continuando a expressão aqui, ó. Menos π. Quanto que vale o raio do meu círculo? Tá aqui, ó, 75 aqui, ó, tá bem aqui, ó, 75. Então é 75 a quarta potência dividido por 4. Tá lá, ó. Menos, ó, menos distância. Distância de quem? É da onde sai o raio, ó, até o eixo, olha só. Então, da onde sai o raio até o eixo, é essa distância aqui, ó. E essa distância aqui está expressa onde? Ó, se você olhar, ó, tá expressa aqui, ó. Então, vale 100. Então, é 100 ao quadrado vezes π vezes raio. Acabamos de ver que o raio é 75 ao quadrado. Bom, agora é só resolver isso matematicamente. Então, colocando isso aqui, resolvendo isso matematicamente, nós vamos encontrar os seguintes valores, né? 300 vezes 200 ao cubo divide por 36, eu vou encontrar, opa, faltou igual aqui, 66.666.666,67. É muito 6, é muito 6. Mas isso aqui, né, ao quadrado, vezes 300 vezes 200, divide por 2, eu encontro o valor de 133.333.333,33. Para o outro lado tem muito 6, aqui tem muito 3. Mas isso aqui na calculadora eu vou ter o valor de 200 milhões. Mas isso aqui na calculadora eu vou ter o valor de, vou colocar aqui, senão vocês não vão enxergar, 600 milhões. Pronto. Agora eu vou resolver essa parte aqui, isso aqui. Então, isso aqui na calculadora dá um valor de 24.850.488,76. Lembrando que eu estou utilizando o valor de π da calculadora, ou seja, todas a sua parte decimal. Menos quem? Isso elevado ao quadrado vezes π vezes 75, eu tenho o valor de 176.714.586,8. Portanto, o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser igual a quem? A 798.434.924,4. Qual é a unidade que nós estamos na nossa figura? Tudo em milímetro, então será em milímetro elevado à quarta potência. Então, esse é o resultado do nosso momento de inércia. Tudo bem, pessoal? Então, isso é
para o eixo X. Então, olha só, trabalhamos com a figura e isso é para o eixo X. Agora, nós vamos fazer para o eixo Y. Tá? Nós vamos trabalhar agora com a questão do eixo Y. O que eu vou fazer? Eu vou escrever agora aqui, ó, para utilizar a mesma figura, tá bom? Então, só para a gente não se perder aqui com relação à figura. Então, vou fazer assim, ó. Agora, eu vou calcular em relação ao meu eixo Y. Então, eu vou ter meu momento de inércia em relação ao eixo Y. Vai ser igual. Como é que vai ser? Da mesma forma. Olha lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho... A figura 1 existe? Existe. Então, eu vou ter todos os dados da figura 1 mais todos os dados da figura 2 menos os dados da figura 3. Lembrando que agora eu vou trabalhar em relação ao eixo Y. Olha aqui, ó, em relação ao eixo Y. Portanto, eu posso escrever assim, ó, momento de inércia. Agora eu vou fazer diferente, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ser o momento de inércia da figura 1 barrado, que fosse passando pelo centroide, mais uma distância ao quadrado vezes a área da figura 1, mais o momento de inércia da figura 2 barrado, que é passando pelo centroide, mais a distância ao quadrado, que é a distância do centroide da figura para o eixo em questão, que nesse caso é o nosso eixo Y, vezes a área da figura 2, menos, olha só, menos quem? O momento de inércia da figura 3 para o eixo Y barrado, mais, não, é menos, porque menos vezes mais dá menos. Então, não vamos esquecer. Menos quem? A distância ao quadrado vezes a área da figura 3. Por isso que eu troco o sinal dos dois, tá vendo? Então, no automático, a gente tende a errar. Tudo bem? Então, vamos lá agora. Agora, eu vou extrair os dados. Então, meu momento de inércia do eixo Y vai ser igual. Para o eixo Y, agora fica assim, ó, triângulo, base ao cubo, vezes a altura, divide por 36. Mais, que distância é essa? Agora, essa distância, pessoal, ó, é a distância de quem? Do centroide para o eixo em questão. Agora é a distância daqui para cá. Ó. Que distância é essa? Se daqui até aqui vale 300, daqui até aqui vale 100, quanto que vale daqui até aqui? Então, vale quem? 200. É esse 200 que vem para cá. Ó. É a distância do centroide da figura para o eixo em questão. Ó. É essa distância aqui. Ó. 200 ao quadrado vezes a área da figura, base vezes a altura, divide por 2. Mais, qual é o momento de inércia da figura 2? A figura 2 é quem? A figura 2 é um retângulo. Então, fica base ao cubo vezes a altura, divide por 12, mais a distância. Que distância de quem? Olha só, distância do centroide até aqui, não é isso? Vale quanto? Vale 150, que é a metade da minha base. Mas eu não quero, eu quero até o eixo em questão. Eu quero daqui até aqui. Daqui até aqui são 300. Daqui até aqui são 150. Então, tudo isso aqui são 450. 450 ao quadrado vezes a área da figura, que é base vezes altura. Ok? Bom, menos, olha só agora, momento de inércia da figura 3, é um círculo. Para o eixo Y, olhando a tabela, é πr a quarta sobre 4. Vou continuar aqui, ó. Menos, qual é a distância? Então, novamente, ó, é a distância de quem? É essa distância aqui, ó, onde está o centroide de um círculo, onde sai o raio. Ó. Qual é a distância daqui até aqui? Se essa informação vale 150 e daqui até aqui vale 300, então essa distância aqui também vale 450 ao quadrado vezes a área de um círculo, πr ao quadrado. Agora é só substituir os valores. Y vai ser igual a base do meu triângulo.
que eu tampei agora lá, vai ter como colocar. Base do meu triângulo, tá lá, ó. Então tem que ficar indo e voltando. Base do meu triângulo, 300 ao cubo. Altura do meu triângulo. Altura do meu triângulo, 200. Divide por 36 mais 200 ao quadrado vezes... Bom, a base do meu triângulo são 300. A altura do meu triângulo são 200 mais base do meu retângulo. A base do meu retângulo vale 300. Então eu venho aqui e coloco 300 ao cubo. Altura do meu retângulo, 200. Divide por 12. Divide por 12 mais 450 ao quadrado vezes a base do meu retângulo. Então, a base do meu retângulo, ó, se a gente olhar aqui, a base do meu retângulo, 300, vezes a altura são 200. Então, aqui está somando, é mais. E agora eu vou fazer quem? A subtração, menos π vezes o raio do meu círculo, que é 75. Então, é 75 a quarta sobre 4, menos 450 é a distância, 450 é a distância do meu centroide do meu círculo até o eixo em questão, que é meu eixo y, vezes π, vezes o raio, que nós acabamos de ver, que é 75 ao quadrado. Pronto. Ficou meio ruim para vocês visualizarem aí, né? Mas então vamos lá, olha só. Agora, jogando isso na calculadora, vai ser igual a isso aqui. Como resultado, eu tenho 150 milhões. Opa. Mais isso aqui eu tenho 1 bilhão e 200 milhões. Isso aqui, como resultado, eu tenho 450, vou escrever aqui, milhões. Isso aqui, resolvido, eu tenho o valor de... Opa, não vai aparecer aqui, isso. Isso aqui vai aparecer o valor, esse resultado aqui na calculadora, eu tenho 1,215, então aqui aparece a vírgula, vezes 10 elevado à décima. Isso aqui eu tenho como resultado menos 24.850.488,76 menos isso aqui eu tenho como resultado 570.470.382. Tá lá. Fazendo a somatória e a subtração de todos esses valores, o que eu vou aparecer agora para mim? Então, eu vou ter que meu momento de inércia em relação ao eixo y será de 1,0346 vezes 10 a décima milímetro à quarta potência. Pronto. Nós temos agora tanto para y como para x. Tudo bem, pessoal? Então, ó, foram 3 exemplos. E agora é só vocês se divertirem aí com a lista de exercícios. Obrigado, beijo no coração de vocês. Até a próxima.